Anderson Daronco afastado pela CBF das próximas rodadas de Campeonato Brasileiro. Além disso, Vasco da Gama e Botafogo pela 32ª rodada do Brasileirão será em São Januário. Falaremos também sobre o treino que aconteceu ontem lá em Goiânia, visando a partida da próxima quinta-feira contra a equipe do Cuiabá na Arena Pantanal. Um Acorda Vascão movimentado, agitado, de muitas novidades que você, é claro, como bom torcedor vascaíno, jamais poderá perder. Só que antes de começar o vídeo, antes de falar sobre o nosso Vasco da Gama, como sempre fazemos aqui no canal do Gigante Vasco, quero dar as boas-vindas a todos que estão chegando ao nosso canal pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E olha, Vascão, é o seguinte, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, vem agora aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscrever-se, aperte nela e faça parte da nossa família. Estamos aí na meta, no objetivo de chegar à marca dos 112 mil inscritos e contamos muito mesmo com a sua ajuda. Então, vem agora aqui embaixo e já se inscreva no nosso canal. E é claro, você que curte o nosso conteúdo, está aqui logo às 7 horas da manhã desta terça-feira e ainda não se inscreveu, aliás, ainda não deixou o seu like, deixe o seu like no nosso conteúdo, ele é super importante para a divulgação do nosso vídeo, então ajude o canal do Gigante Vasco deixando aí o seu like, tranquilo, rapaziada? Mas vambora, né? Vambora, sem muita enrolação, pois é um vídeo de fato bastante movimentado, bastante agitado, logo na manhã desta terça-feira. Eu quero começar aqui primeiramente falando sobre coisa boa, falando sobre boa notícia para o Vasco da Gama, aliás, para o torcedor vascaíno sobre o Vasco da Gama. Informações não sobre o futebol, mas sobre o basquete, pois ontem o Clube de Regatas Vasco da Gama no basquete entrou em campo contra a equipe do União Corinthians e o Vasco venceu essa partida pelo placar de 74-65, uma vitória importantíssima que teve como cestinha o grande atleta deste elenco cruzmaltino e o reforço do Vasco desta temporada. Em sua estreia, o Marquinhos, um dos grandes nomes inclusive do basquete brasileiro, foi o grande destaque, marcando 17 pontos para o Vasco da Gama. O Vasco, além disso, também teve Cauê como um dos grandes destaques, marcando 12 pontos, pegando 9 rebotes e dando 5 assistências. Um jogo que infelizmente foi sem transmissão, mas uma vitória importantíssima. O Vasco que atuou apenas 3 vezes ainda nesta temporada pelo NBB e nas 3 partidas o Vasco conseguiu vencer 2 delas. Ou seja, de 3 jogos o Vasco venceu 2 e foi derrotado em apenas uma oportunidade. Foi a segunda vitória seguida do Vasco da Gama no Novo Basquete Brasil. Então, muito legal o nosso Vascão aí voltando, né, às quadras. E o próprio Marquinhos, que foi o grande nome dessa partida de ontem estreante, falou, abre aspas, foi melhor que eu esperava no sentido de sentir o ritmo de jogo. Meus companheiros tiveram uma pré-temporada de 3 meses e eu já cheguei jogando. A tendência é que eu me adapte cada vez mais ao ritmo de jogo e ao estilo do Léo jogar. Foi bom sentir o jogo e sair com a vitória. Então, muito legal aí o Alan Marquinhos, que teve a sua estreia ontem, esse grande nome do basquete vascaíno, conseguindo ser o grande destaque da vitória cruzmaltina contra a equipe do União Corinthians. Se o futebol, né, não dá orgulho ao torcedor, o basquete vascaíno está dando bastante orgulho. Se tratando aqui, né, informação importante também, é claro, sobre a classificação deste campeonato, o Vasco nesse momento é o 7º colocado do NBB. Então vambora, Vascão, vambora com tudo. Agora o vascaíno tem mais um motivo para se orgulhar, que é o basquete brasileiro. Mas seguindo, né, rapaziada, porque é claro, estamos aqui para falar de Vasco em todas as modalidades, mas queremos mesmo é saber de futebol. Pois se nesse momento o torcedor vascaíno e o basquete vivem uma lua de mel, se tratando de futebol, um pesadelo começa a tomar conta da colina histórica. Pois, infelizmente, anteontem, né, no domingão, o Vasco entrou em campo contra a equipe do Goiás no estádio Alê Pinheiro, mais conhecido como Serrinha, e não conseguiu conquistar a vitória, não conseguiu sair de Goiânia com os 3 pontos. O Vasco, infelizmente, sofreu um empate aos 47 minutos da segunda etapa com um gol de cabeça dentro da área do atacante Matheus Babi. Mas mesmo com a derrota, o Vasco ainda segue em Goiânia. O Vasco montou um esquema especial para essa partida, diferente de tudo que já aconteceu neste ano.
Ramon Dias e o elenco do Vasco da Gama tratam essas duas partidas contra Goiás e Cuiabá como grandes finais. E olha, meu amigo, para quem acompanha o Vasco de perto há muito tempo, sabe muito bem que desde a chegada de Ramon Dias, o Vasco jamais trabalhou no dia seguinte aos jogos. O que eu quero dizer? Quando o Vasco normalmente joga, o Ramon Dias dá a folga o dia posterior à partida ao elenco do Vasco da Gama. Essa folga, segundo o Ramon, é importante para o descanso dos atletas. Isso é um costume que foi implementado pelo próprio Ramon. Porque com Maurício Barbieri, à época, o Vasco atuava em um dia e no dia seguinte da partida, o elenco treinava normalmente. Os atletas que atuaram durante 90 minutos ou iniciaram a partida como titulares faziam apenas um trabalho de recuperação, o famoso treino regenerativo, mas aqueles jogadores que entraram na segunda etapa ou sequer nem entraram em campo, eles faziam um coletivo mesmo, treinavam dentro de campo em atividades comandadas pelo técnico. Porém, com o Ramon Dias, após a saída de Maurício, mudou-se tudo. Agora o Vasco da Gama, no dia posterior aos jogos, não entra em campo, não treina, nem os titulares, nem o reserva, nem sequer os jogadores que foram relacionados. Ninguém treina. Mas como, meu amigo, para a partida de quinta-feira o clima é de decisão, é de final, não teve isso de no dia posterior ao jogo ter folga. O elenco do Vasco foi a campo na tarde de ontem, lá em Goiânia. O Vasco realizou um treino no CT do Atlético Goianiense, o clube que hoje disputa a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. O Vasco treinou segunda, onde realizou aí a preparação visando a partida que estará acontecendo depois de amanhã contra a equipe do Cuiabá pela 31ª rodada de Campeonato Brasileiro. Um treino importante para Ramon Dias definir quem será o time titular. O Vasco teve ontem, terá hoje na terça e terá amanhã, quarta-feira, o último dia para preparar esse elenco. Um Vasco que conta com muitos desfalques. Contará, com toda certeza, com muitas mudanças. Até porque o sistema defensivo da partida de ontem contou com 5 jogadores. O Vasco jogou com uma linha de 3 zagueiros, Maicon, Medel e Léo, o Piton aberto pelo lado esquerdo e o Robson aberto pelo lado direito. No meio-campo tivemos a ausência do Praxedes, mas a presença de Jair, Zé Gabriel e uma trinca de ataque composta por Veguete, Alex Teixeira e Serginho, um time completamente modificado. E não sei se Ramon Dias permanecerá exatamente com esses 11 titulares para entrar em campo contra a equipe do Cuiabá nessa próxima quinta-feira. Até porque o Vasco vai cheio de desfalques e terá muitas novidades para compor o time titular. Como, por exemplo, para essa partida, o Ramon Dias, contará com Paulinho Paula, um atleta que não esteve à disposição do Vasco na partida contra o Goiás. Para essa partida, Ramon Dias contará com Eric Marcos. Para essa partida, há a possibilidade, mesmo que mínima, de Ramon Dias contar com Rossi e o Búfalo. Então, novidades estarão acontecendo, mudanças com toda certeza estarão acontecendo na equipe que enfrentará a equipe do Cuiabá nessa próxima quinta-feira em Mato Grosso, na Arena Pantanal. Exatamente por isso o Vasco da Gama vem se preparando. E olha, Vascaíno, para abrir um parênteses aqui a vocês, houve ontem um certo questionamento sobre a possibilidade de Paulinho Paula, ao retornar para essa partida de quinta-feira contra o Cuiabá, retornar pendurado. Pois houve-se uma notícia em que, no caso, o Paulinho Paula, ao receber o terceiro cartão amarelo contra a equipe do Internacional na quarta-feira passada em São Januário, dava-se o fato de que, como ele não foi expulso direto, teve um segundo cartão amarelo e a expulsão, anularia, no caso, a expulsão, um cartão amarelo e ele ficaria com 2. Porque o que acontece? O Paulinho Paula, ele entrou para a partida contra o Internacional com 2 cartões amarelos. O Paulinho Paula, ele levou um cartão amarelo na primeira etapa, ele automaticamente, independente da expulsão, já estaria de fora da partida desse próximo domingo contra a equipe do Goiás. Mas o Paulinho levou ainda o 4º cartão amarelo, porque no jogo ele levou o 2º. Então o Paulinho, além de levar 4 cartões amarelos, também levou um cartão vermelho. E aí circulou a notícia que, pelo fato dele ter, no total, 4 cartões amarelos, esses 2 cartões seriam anulados pelo vermelho, ele permaneceria com 2 cartões e já entraria na partida da próxima quinta-feira contra o Cuiabá pendurado. Mas a informação não está certa. Paulinho Paula zerou os cartões amarelos e entrará normal para a partida contra o Cuiabá, assim como vai acontecer com o Paulo Verrete. O Verrete também entrou na partida de ontem contra a equipe do Goiás, anteontem, com 2 cartões amarelos, levou o terceiro, automaticamente já estaria de fora da partida contra a equipe do Cuiabá e ainda levou o 2º cartão amarelo que o deu o cartão vermelho. Houve-se essa dúvida também, mas exatamente como o Paulinho, que na quinta-feira entrará normal, sem ser pendurado na partida contra o Cuiabá, o Verrete contra o Botafogo também entrará normal, sem estar pendurado. E falando sobre esse Vasco da Gama e Botafogo, torcedor, está confirmado.
Ontem, na noite desta segunda-feira, houve-se a confirmação que o Clássico da Amizade, como é conhecido esse clássico entre Vasco da Gama e Botafogo, será em São Januário. Na tarde da segunda, na tarde de ontem, houve-se aí o envio dos documentos por parte da Polícia Militar para o Vasco da Gama, liberando que essa partida viesse a acontecer no Caldeirão de São Januário. O Vasco, ao receber esse documento, logo enviou a FERJ e automaticamente a FERJ enviou essa documentação para a CBF com a solicitação de alteração da partida para São Januário. Esse jogo inicialmente estava marcado para um domingo às 4 horas da tarde lá no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, e passa agora a ser numa segunda-feira às 7 horas da noite em São Januário. Então, um jogo que seria no dia 5, ou seja, no próximo domingo, não será mais, passa para segunda-feira às 7 horas da noite no Caldeirão de São Januário. Um jogo que será 95% da torcida vascaína e 5% dos ingressos destinados ao torcedor do Botafogo, o torcedor visitante. Então, informações importantes, Vasco e Botafogo, jogo válido pela 32ª rodada de Campeonato Brasileiro, será realizado em São Januário. Um jogo importantíssimo, um jogo em que o Vasco precisa conquistar a vitória. É jogo decisivo para o Vasco. O Vasco, até o final deste Campeonato Brasileiro, terá 8 decisões. Cuiabá no Mato Grosso, será Botafogo aqui no Rio de Janeiro. Após enfrentar o Botafogo no Rio de Janeiro, o Vasco também terá outra barra pesada, que será enfrentar o Cruzeiro no Mineirão. Após enfrentar o Cruzeiro no Mineirão, o Vasco retorna ao Rio e tem um jogo mais calmo, que é contra o América Mineiro, num domingo, às 6h30 da tarde, em São Januário. Mas até o final, meus amigos, o Vasco ainda enfrentará Atlético Paranaense, Corinthians, Grêmio e Red Bull Bragantino. Então, são decisões atrás de decisões e o Vasco precisará pontuar. Se o Vasco quer sair dessa situação, se o Vasco não quer ser rebaixado novamente em 2023, precisará pontuar. E a contar com Ramon Real Dias e o elenco cruzmaltino para que no final do ano não contemos com o 6º ano jogando a Série B do Campeonato Brasileiro. O Vasco não merece isso, o torcedor vascaíno não merece isso. E olha, Vascão, para finalizar aqui o vídeo, falar sobre a grande polêmica da segunda-feira, a grande polêmica de ontem. O árbitro Anderson Daronco foi afastado. No domingo, o Daronco foi responsável por apitar o clássico paulista entre Corinthians e Santos. Um clássico que foi realizado na Arena Itaquera, no Itaquerão. Ou, aliás, na Neoquímica Arena, como agora está sendo chamado. E aos 47 minutos da segunda etapa, Daronco inventou um pênalti a favor do Corinthians. Daronco estava dentro de campo e na cabine do VAR estava o Wagner Hellway. Essa dupla, Daronco no campo e Wagner Hellway, também esteve presente naquele Vasco e Santos na Vila Belmiro. De forma coincidente, né? Um árbitro e um VAR que erraram naquele Vasco e Santos ao expulsar o Medel, ao marcar uma penalidade máxima do Pumita em cima do Marcos Leonardo, estiveram novamente presentes nesse Santos e Corinthians e, infelizmente ou coincidentemente, favorecendo a um clube que foi ao Santos. Lá na Vila, favoreceu ao Santos e também nesse último domingo, contra a equipe do Corinthians, favoreceu aos Santos. Aos 47 minutos do segundo tempo, em um lance dentro da área, um jogador do Santos, que é o Soteldo, em um lance na lateral assim da área, né, na ponta da área, cai para dentro do zagueiro Bruno Mendes e cai. E ao cair, o lance segue, mas Daronco é chamado para uma revisão. Nessa revisão, Daronco entende como uma penalidade máxima e marca o pênalti. Um lance que claramente não aconteceu absolutamente nada. O jogador do Corinthians coloca o pé para tentar tirar a bola, não alcança a bola, mas também não alcança o jogador do Santos. Na passada, o jogador do Santos tropeça no pé do atleta do Corinthians, cai no chão e o pênalti é marcado. O Santos, que seria derrotado para a equipe do Corinthians dentro de Itaquera, conseguiu conquistar o ponto. E qual a importância desse ponto? Com esse ponto, o Santos fica a 3 pontos de distância do Vasco e a 2 pontos de distância do Goiás. Caso o Santos saísse derrotado, o Vasco da Gama ficaria apenas 2 pontos de distância do Santos e dependeria apenas dele para sair da zona do rebaixamento nessa próxima rodada. Então, tudo para favorecer um certo clube. E além disso, o Daronco errou muito, né? O Daronco ontem marcou um impedimento por conta própria. Isso não existe. O Daronco fez questão de marcar um impedimento em um lance de perigo para o Corinthians contra o Santos. Sim, é isso que vocês estão ouvindo. O Bandeira não levantou a bandeira. O Daronco quis marcar um impedimento por conta própria. E errou muito em vários outros lances capitais da partida de ontem. Mas olha, meu amigo torcedor, diferente do que o Daronco fez contra o Santos na Vila, diferente do que o mesmo Anderson Daronco fez contra o Red Bull Bragantino, não sei se vocês lembram. Na última rodada do primeiro turno, o Vasco enfrentou o Red Bull Bragantino em Bragança Paulista.
E no primeiro tempo houve um pênalti em cima do Luco Orejano. Após a partida, o Vasco foi até a CBF realizar uma reclamação sobre o Daronco. Nada aconteceu. Por quê? Porque falta representatividade. É um clube omisso, é uma diretoria omissa. O Corinthians ontem foi prejudicado junto ao Santos, na partida contra o Santos. Porém, diferente do Vasco, não realizou uma nota no dia posterior à partida reclamando do Daronco. O Corinthians formalizou um documento com os maiores erros do Daronco no Campeonato Brasileiro e entregou à CBF. E aí, meus amigos, nas últimas horas de ontem, a CBF afastou o Daronco do quadro de árbitros do Campeonato Brasileiro pelas próximas rodadas. O Corinthians fez um pedido de afastamento e a CBF acatou o pedido do Clube Paulista. Daronco já prejudicou várias vezes o Vasco, mas nunca ninguém fez nada. Nunca ninguém do Vasco se posicionou. Nunca ninguém do Vasco pegou os maiores erros do Daronco, colocou num documento e enviou à CBF pedindo o afastamento do árbitro. Nada disso aconteceu e é por isso que os árbitros tanto prejudicam o Vasco da Gama. Ramon Abate-Abel, o árbitro dessa próxima quinta-feira, já prejudicou o Vasco no Vasco e Bahia, na Arena Fonte Nova, no segundo turno. Ele estará quinta-feira novamente na beirada de campo. Então, torcedor, sinceramente, é muito complicado. Ao Corinthians, meus parabéns. A diretoria do Corinthians, meus parabéns. Pois se pronunciaram, se posicionaram, tiveram postura de reclamar do que aconteceu, ir até a CBF e pedir o afastamento do árbitro. Eu tenho certeza que na próxima rodada do Corinthians, o árbitro que vai apitar o jogo, apitará de uma maneira completamente diferente. Não vai errar para o Corinthians. O Corinthians enfrentará o Atlético Paranaense amanhã às 7 horas da noite. Eu tenho certeza absoluta que o árbitro não errará para o Corinthians. Sabe por quê? Porque se errar, se der mole, se fizer alguma besteira, vai ser afastado. Sabe que a diretoria do Corinthians vai até a CBF e vai afastá-lo. Mas o Vasco não faz isso. Pro Vasco tá tudo bem, tá tudo show, tá tudo legal, segue. Qualquer coisa a gente faz uma notinha de reclamação à CBF e é isso. A gente emite uma nota nas redes sociais no dia seguinte, reclamando da postura da arbitragem. Pelo amor de Deus, tome uma postura, chega de omissão. O Vasco foi prejudicado todo o Campeonato Brasileiro. Não cabe nas duas mãos a quantidade de vezes que o Vasco foi prejudicado. Mas mesmo assim, nenhuma atitude é tomada. Então precisa-se, volto a repetir, de postura, de representatividade. Menos omissão e mais representatividade para essa diretoria vascaína que está sobrando neste ano de 2023. Nesse ano não, né? Nestes últimos anos, infelizmente. Mas a gente fica por aqui, torcedor. Esse foi o Acorda Vascão, apenas o primeiro vídeo desta terça-feira. Estaremos de volta, é claro, com Fala Gigante na parte da tarde, falando muito sobre essa 30ª rodada de Campeonato Brasileiro, e voltaremos também na parte da noite com o Boa Noite Gigante, cheio de novidades para você, torcedor vascaíno. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem o nosso conteúdo e, como sempre falamos aqui no canal, saudações vascaínas.